Obrigada. Bom, Priscila, são várias questões importantes, mas começando um pouco mais, né, especificamente esta semana, trazendo essa volatilidade, chegando próximos aí do final dessa reta final das campanhas eleitorais. Eu queria entender um pouquinho como vocês estão trabalhando com esse cenário. Eu acabei de falar agora há pouco, né, o Credit Suisse reduzindo aí a sua perspectiva para a Petrobras, principalmente por conta dessa volatilidade da campanha eleitoral, desse cenário ainda incerto e muito polarizado. Queria entender um pouquinho como que vocês estão trabalhando, né, diante desta volatilidade que a gente está vendo aí nos últimos dias do Ibovespa, pesando a eleição, fator eleição também. Tá ótimo. Acho que a gente discutia muito antes do primeiro turno, né, a questão de que a eleição estava... A gente tinha uma visão, né, e acho que grande parte do mercado tinha uma visão de que a eleição estava relativamente precificada antes do primeiro turno. Então, o fato de você ter a eleição, né, e a definição do candidato, e aí, consequentemente, a definição das equipes econômicas e alguma sinalização de planos de governo seria positivo para o mercado. Então, até antes do primeiro turno, a visão era que pós-eleição, independente do candidato que ganhasse, você teria uma descompressão maior do mercado. Mas muita coisa aconteceu desde o primeiro turno, né? A vitória Lula, né? E aqui eu sem julgamento de valores, sem entrar na minha preferência política, aqui eu estou tentando analisar o mercado e as respostas do mercado. A vitória do Lula parecia já precificada pelo mercado antes do primeiro turno. E o resultado da eleição, não só o resultado da eleição para presidente, né? A votação que a gente teve mais expressiva do Bolsonaro do que indicavam as pesquisas, além do corpo, né, da Câmara e do Senado do Legislativo, trouxeram um ânimo para o mercado. Então, o que a gente viu desde o dia D+1 da eleição foi o mercado reagindo muito bem. O mercado, a Bovespa e todas as ações e todos os ativos de risco performaram muito bem. Depois a gente teve, né, um cenário onde o mercado pesou um pouquinho lá fora, a gente teve bastante volatilidade lá fora, e semana passada a gente teve 5 pregões consecutivos de alta da Bolsa aqui. E aí, assim, alta da Bolsa, entrada de fluxo de estrangeiro muito forte, isso fica muito claro, inclusive quando a gente olha o descasamento que a gente teve, né, do Ibovespa e do Small 11, né, do SMLL, do índice das ações de média e alta capitalização, e o grande destaque de desempenho, Banco do Brasil e Petrobras. Então, não só o resultado do primeiro turno, mas as pesquisas que foram sendo divulgadas na sequência trouxeram o fechamento desse gap entre Lula e Bolsonaro, e o mercado entrou vamos dizer assim, num oba-oba de que existe sim uma chance concreta do Bolsonaro vencer essa eleição no segundo turno. O que aconteceu no fim de semana... Uhum. Pode falar, pode concluir. Não, fica à vontade, pode concluir. E o que aconteceu no fim de semana, né? Acho que foi uma conjunção de 2 fatores, né? A gente teve, infelizmente, um alinhamento de astros aí do cenário externo e do cenário interno. Então, notícias, né, negativas de China, então existia uma expectativa até de alguma opcionalidade, alguma notícia que pudesse vir positiva desse Congresso. A recondução do Xi já estava precificada, mas você poderia ter alguma sinalização mais positiva da restrição de Covid-0, algum estímulo ao setor de incorporação chinês, e não só a gente não teve essas notícias, como esse novo corpo diretivo, né, de China associado ao Xi Jinping traz uma preocupação muito grande do mercado na questão de intervenção e, consequentemente, crescimento econômico. Então, para todas as produtoras de commodities, isso é muito negativo, acabou impactando o Brasil. E aqui, acho que foi um pouquinho o mercado colocar o pé no chão e entender que para que o Bolsonaro consiga vencer no segundo turno, precisava de uma conversão muito grande de votos, que parecia possível, mas não provável. Então, quase o mercado acordou, vamos dizer assim, de um sonho, né? E começou, principalmente também depois da pesquisa divulgada ontem, mostrou que as chances disso acontecer é muito menor do que o mercado estava precificando na semana passada. Então, a gente teve na semana passada, né, ontem a gente teve esse ajuste do mercado, que vai ser esses 2 fatores somados, e mais fortemente a gente viu o Banco do Brasil e Petrobras caindo 9%, que na prática eles só devolveram parte do que tinham performado bem na semana passada, né? Então, quando a gente olha o curtíssimo prazo aí, Paula, a gente continua achando
que existe uma possibilidade muito grande do Lula ser o vencedor, esse parece ser o cenário base para a gente, e é possível que ao longo dessa semana, à medida que novas pesquisas, a gente tem um lote muito grande de pesquisas a serem divulgadas essa semana, à medida que as pesquisas comecem a ser divulgadas ao longo da semana, o mercado reage, né, e coloque o pé no chão de que esse deve ser sim o cenário mais provável, com as urnas abertas no domingo. Então, a gente pode ter alguma volatilidade aqui essa semana ainda no pré-eleição. Pode ser que, né, na segunda-feira o mercado já tenha precificado, né, uma vitória do Lula e a gente não tenha nenhum tipo de volatilidade na segunda-feira após a eleição. Pode ser que isso aconteça ao longo dessa semana, mas vamos lembrar, a gente tem uma semana muito, né, vocês devem ter comentado isso a manhã toda, mas a gente tem uma semana muito importante, seja na parte de temporada de resultados lá fora, com quase um terço do S&P divulgando essa semana, as Big Techs, aqui a temporada de balanços começa a ganhar atração, e a gente tem dados importantes, seja de confiança do consumidor lá fora, do setor imobiliário, e mais do que tudo, na sexta-feira a gente tem PCI, né, que é o índice de inflação que o Fed olha. Então, a gente tem uma semana, vamos dizer assim, com fortes emoções, e o mercado está muito volátil, inclusive no intraday, né, a gente viu o mercado hoje, né, o futuro aqui da Bolsa abrir, antes de abrir o mercado à vista, abrir positivo, ele chegou a cair, agora voltou para o campo positivo, e lá fora, né, lá fora tem ditado bastante, né, esse termômetro aqui do mercado local, e esse mercado lá fora mais positivo hoje, como tem vindo nos últimos dias, está dando um certo suporte para o mercado aqui hoje, apesar de Petrobras estar performando pior do restante do setor de petróleo como um todo. Então, essa é um pouquinho da visão geral. Falei muita coisa, mas para tentar resumir um pouquinho a visão geral. Priscila, não, você tocou em pontos muito importantes, né? A gente sabe, o mercado, ele é muito bipolar, vamos dizer assim, né? A gente tem reações diversas e diferentes, claro, né? Depende muito também da visão de cada um desses profissionais, mas eu acho que você foi muito cirúrgica ao trazer realmente essa reação, pontuando o que afetou, né, a reação ontem exatamente do nosso Ibovespa. Teve ali, né, muitas questões políticas acabam, principalmente a mídia em si, que tem ideologias, acabam usando algumas coisas e confundindo muitas vezes também os investidores, atribuindo ali essas quedas a questões só políticas, e a gente também teve o fator externo, que foi muito importante também, acho que você pontuando, teve a questão também, né, da realização da subida da semana passada, investidor realizando, essa cautela sem saber exatamente do que vai acontecer, principalmente Petrobras, as estatais aí, num cenário, caso venha ter uma vitória do candidato do PT, muita gente, igual eu acabei de falar, né, o Credit Suisse aí retirando realmente ali, desfazendo de suas posições, preocupados exatamente com uma situação desse lado, mas a gente não vê muitas vezes as pessoas abordarem esse ponto. Eu acho que você foi muito cirúrgica, trazendo muito bem, e trouxe que isso pode já estar sendo precificado, se vier ter uma vitória de Lula, talvez na segunda-feira não tenha uma reação, porque já tivemos agora essa precificação. Agora eu queria entender a sua visão, caso a gente tenha realmente uma vitória aí do presidente Jair Bolsonaro, uma reeleição, qual que deve ser a reação do mercado na segunda-feira, já que a gente falou do cenário ali, né, mais para o candidato do PT, e se a gente tiver aí uma vitória do candidato do PL, qual que é a visão que vocês estão trabalhando para a reação do mercado? O mercado financeiro, né, Paulo, ele não gosta de incerteza, né, ele não gosta de falta de visibilidade. Então, acho que no primeiro ponto vale comentar que o que deve se esperar, né, de um segundo mandato do governo Bolsonaro é alguma coisa já conhecida, mais do mesmo. Obviamente, a gente teve, né, esse contexto eleitoral nos últimos 1 ano e meio, que acabou poluindo um pouco, né, principalmente a questão fiscal, a questão de gastos, mas se espera de um governo Bolsonaro um equilíbrio fiscal maior do que num governo Lula, uma continuidade das reformas, e isso dá uma certa confiança. O Guedes não tem dúvidas sobre quem seria o ministro da Economia, uma continuidade do Guedes e potencial, né? E o mercado começa até a especular chances, né? E o próprio Guedes falou disso, né? Privatizações de Petrobras e Banco do Brasil. Então, a gente acordar na segunda-feira com uma vitória de Lula, ele é bastante positivo para o mercado, porque dá essa confiança, você tira a incerteza de
quem é o ministro da Economia do governo, né, comparando com o Lula, quem é o ministro da Economia, qual é o plano de governo, qual é o plano, né, de fiscal que esse governo vai adotar. Sabe-se que vai ser um governo mais gastador, com mais assistencialismo. Então, na segunda-feira, se a gente acordar com o governo Bolsonaro, tem um ânimo do mercado por essa visibilidade. Você tem matematicamente, quando a gente fala de Bovespa, você tem matematicamente um impacto direto, né, que Petrobras é mais de 10% do Bovespa, você tem os bancos com uma composição muito forte do Bovespa também. Então, lembrando o que aconteceu no governo Dilma, apesar de o governo federal só ter atuação sobre os bancos federais, o pior momento do setor bancário privado, inclusive, foi no governo Dilma, né? Quando você teve uma atuação muito forte dos bancos federais, Caixa Econômica e principalmente Caixa Econômica, mas também Banco do Brasil, na concessão de crédito, baixando na marra as taxas. E aí isso acabou impactando o sistema bancário como um todo, porque os bancos privados tiveram que, para não perder market share naquele momento, também baixarem bastante os seus spreads, e foi, historicamente, quando a gente olha nos últimos 15 anos, o pior momento de rentabilidade dos bancos. Então, esse cenário Lula, ele acaba sendo também negativo, não só para os bancos públicos, mas também para os bancos privados por tabela. E sabendo que o Ibovespa, ele tem, né, uma composição muito forte de bancos, você tirar esse fantasma também é muito positivo para os bancos. Então, é bem claro que, como a gente viu na segunda-feira após primeiro turno, que nem era a concretização de uma vitória, mas sim uma luz no fim do túnel que o mercado enxergou como uma chance disso acontecer, a gente pode ver um rally forte na segunda-feira, caso a gente tenha uma vitória do candidato Bolsonaro nas eleições no domingo. Vou trazer o Alex aqui, Priscila, nosso economista Alex André chegando aqui, também tem perguntas para você, fica à vontade, Alex. Priscila, prazer falar contigo, muito legal suas colocações. Um ponto interessante, acho que fazendo um resumo do que você disse, seria a previsibilidade, né? Acho que todos os investidores, não só no Brasil, no mundo inteiro, sempre buscam razões, né, motivos, né? Nos Estados Unidos a gente está falando do Fed ser mais dovish, né, para trazer mais previsibilidade para o mercado acionário. Aqui no Brasil a gente está falando de eleições. Enfim, temporada de balanços, o que a gente tem em relação ao seguinte? Porque o investidor, ele quer saber o seguinte, né? Claro que não existe uma receita de bolo aqui, enfim, depende de cada perfil, mas na sua avaliação, Priscila, como que você enxerga as temporadas de resultados, já que alguns analistas estão revisando o Petrobras para cima, ou seja, em relação a EBITDA, em relação de caixa, mas estão colocando uma visão neutra para o curto prazo em relação à eleição, não está colocando, né, na reta em relação mesmo com todos os fundamentos que nós sabemos. Quais setores, quais papéis, na sua avaliação, o investidor ele pode começar a observar, tirando esse risco político? Ou seja, existe algum setor, não vou dizer empresa, mas existe algum setor que pode ter um impacto menor? Por exemplo, a gente sabe que Petrobras, bancos, como você falou muito bem, mas, por exemplo, real estate, né, poderia se beneficiar no sentido de um arrefecimento de curva, né, educacional, enfim, o que você enxerga em relação a isso? Assim, existem setores, né, esses últimos setores que você comentou, Alex, são setores muito binários. Então, quando a gente olha o setor de educação, é um setor que claramente, isso foi dito claramente pelo Lula no discurso, de incentivo, voltar a incentivos como o ProUni, como o FIES. Então, a gente viu, né, o que aconteceu quando a gente olha o desempenho do setor de educação no último mês, quando antes do primeiro turno, esse setor performou muito bem, quando o mercado já começou a consolidar a ideia de que o Lula era vitorioso, e o discurso do Lula foi já incentivo para esse setor, e depois, né, do primeiro turno, esse setor acabou devolvendo parte desses ganhos. Então, claramente, o que como a gente fala de carteira, né, as pessoas falam carteira Bolsonaro e carteira Lula, o setor de educação é um setor que deve ser que o setor de educação que é claramente beneficiado num
num candidato e menos no outro. O setor de construção também acaba sendo um pouco binário, em especial na baixa renda, né? Então existe também uma vontade do PT e do Lula de dar um incentivo ainda maior do que hoje você já tem da Casa Verde e Amarela. Então é um setor que tende a performar muito bem. Na verdade, o setor de construção tem dois vetores, né? Performa muito bem por incentivos, mas se você tiver para Lula um fiscal pior, a curva de juros permanece mais inclinada, a taxa de juros permanece alta por mais tempo, o que é negativo para o setor de construção civil. Então, nesse contexto, assim, para o investidor acaba sendo muito binário. A gente está tendo, né, nesse momento, cenários, seja lá fora ou seja aqui dentro do contexto eleitoral, cenários muito binários. Isso fica muito claro quando a gente olha, inclusive, né, o mercado acompanha muito o VIX, né, que é a volatilidade das opções, e mesmo aqui dentro, né, a gente viu a volatilidade das opções de Petrobras, do setor de educação, de Banco do Brasil, explodirem, porque você tem cenários muito binários. Então os investidores acabam se posicionando, seja na ponta compradora, né, se posicionando em opções de compra, ou na ponta, né, para um hedge, na proteção da venda, nas puts, nas opções de venda. Então sobe muito a volatilidade implícita. Então a minha recomendação é assim, eu acho que a gente tem valuations extremamente descontados na bolsa ainda, Alex, mesmo com a valorização que a gente teve esse ano, né? Vale comentar que a valorização que a gente teve no Ibovespa esse ano, ele reflete muito o desempenho principalmente do setor bancário, mas em especial o do setor de petróleo, em especial o Petrobras, que subiu 90% esse ano. Então, existe muita oportunidade dentro da Bolsa. Para o investidor, pessoa física, eu fugiria dos setores regulados nesse momento, porque acaba sendo muito binário, né? Então, você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro, dependendo do que você tenha de resultado da eleição. Fugiria de setores como esse, como educação, como setor de imobiliário, mas quando você olha, né, o próprio setor de varejo ou vestuário, por exemplo, de alta renda, está performando muito bem, né? Apesar da gente ter um contexto hoje inflacionário muito forte no Brasil, com perda de renda, você tem uma alta renda, né, a população de classe A e B tem uma poupança muito grande, e esse cenário de alta taxa de juros até favorece esse consumidor de alta renda. Então, são setores que depois do Covid, depois da pandemia, têm performado muito bem, e as empresas conseguiram se transformar durante a pandemia, em especial em relação à digitalização. Então a gente vê ótimas oportunidades no vestuário, varejo de alta renda. Para os shoppings, isso vale a mesma coisa. Muito se discutia no passado o quanto do e-commerce iria corroer as vendas e as margens dos shoppings, e esses shoppings você vê principalmente os shoppings de qualidade, e também voltando para os shoppings de alta renda, com um potencial de valorização muito grande e com uma opcionalidade no médio prazo, que é se você tiver um corte da taxa de juros, efetivamente, como o mercado precifica, a partir do final do primeiro tri, começo do segundo tri do ano que vem, você tem aí um ganho adicional, porque elas são muito correlacionadas com a curva de juros. E aí você tem setores específicos que o Brasil, de ações que estão muito descontadas dentro do próprio setor de infraestrutura, né? Você tem muitos investimentos e tem excelentes oportunidades dentro do setor de infraestrutura que estão com valuations bastante descontados. Então, eu destacaria esses três setores como oportunidades para a gente olhar, independente do candidato que ganhe a eleição para 2023, mesmo nesse contexto, né, de PIB mais fraco, uma desaceleração de PIB de 2023 que se espera nesse momento com o que a gente tem de informações em relação ao crescimento econômico no ano que vem.